Vamos ler juntos o texto, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler juntos o versículo de número 12? Podemos fazê-lo bem forte? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos aqui. E a nossa razão e o objetivo desse ajuntamento não pode ser outro, não deve ser outro, senão a oportunidade de nos abrirmos à Tua palavra e de que ela seja acolhida em nosso coração e que não seja apenas uma transferência de informações, mas que à medida que esta palavra do Evangelho chegue aos nossos ouvidos, que haja um acolhimento de alma, que nós sejamos totalmente penetrados por esta palavra e que haja em nós uma predisposição e uma santa disposição de vivê-la, de discerni-la, de compreendê-la, de comê-la, de digeri-la. É isso que nós queremos nessa noite. Não queremos apenas passar tempo aqui, queremos de fato sermos alimentados e impactados e fortemente exortados pela Tua palavra. Essa, Senhor, é a nossa oração. Nós Te agradecemos por tantos irmãos, por tantos amigos queridos que estão aqui conosco nesta noite, e que nenhum saia sem poder ter a certeza de que ouviu a Tua voz neste lugar. Essa é a oração que Te fazemos, Senhor, crendo que a nossa suficiência vem somente de Ti. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, eu diria que para algumas pessoas, não digo todas, mas para algumas pessoas, chega a ser até ofensivo você fazer uma pergunta dessa. Chega a ser para algumas pessoas até uma espécie de ultraje você perguntar: é você um filho de Deus? Porque essa conceituação de ser filho de Deus já é quase que um direito adquirido, algo de que automaticamente a gente carrega consigo essa tese. Por isso que essa expressão ser filho de Deus virou até um ditado popular. Se, por exemplo, está sendo feita a distribuição de alguma benesse e alguém é alijado desse processo, automaticamente o argumento é: ora, mas por que me deixaram de fora? Eu também não sou filho de Deus? Não é isso que a gente escuta? Se alguma coisa acontece aos iguais e não acontece a uma pessoa, veja que automaticamente surge o argumento: ora,
mas eu também sou filho de Deus. E no entanto, nós hoje à noite estamos questionando isso. Você é um filho de Deus? E nós não estamos levantando esse questionamento como sendo uma forma de nós exercermos o juízo condenatório sobre os outros. É apenas um instrumento para que cada um analise a si mesmo. Você não foi chamado para ficar diagnosticando a filiação eterna de ninguém, até porque você nem tem recursos para isso. Você nem tem elementos para dizer quem não é e quem é filho de Deus na vida. No máximo, cada um diga a respeito de si mesmo. Então não é que você vai hoje olhar para estas coisas, ouvir o que você vai ouvir e vai dizer assim: gostei, pastor, foi bom, pois eu só estava querendo isso para sair em campo, com as minhas antenas ligadas, diagnosticando com um sensor: esse é filho de Deus, esse não é, esse está quase sendo, aquele ali é aquele que não é mesmo. Porque toda vez que nós exercemos esse tipo de juízo, notadamente nós estamos escondendo a capacidade de nos desnudarmos diante de Deus e examinarmos a nós mesmos. Você não foi contratado pela Santíssima Trindade para dizer quem é e quem não é, porque Ele, o Eterno, desde sempre, diz: Ele sabe quem são os seus. Ele sabe. Agora, você sabe que você é? Quando você lê esse texto, chega a ser chocante que João tenha dito, discorrendo sobre o Verbo de Deus, que é Cristo Jesus, posto que o Verbo se fez carne. Mas no versículo 11 se diz que Ele, o Verbo, Ele desceu, Ele se encarnou, o Filho de Deus veio. Mas o mais extraordinário é que se diga que Ele veio para o que era seu. E o que era seu? Eu lhe digo, Ele veio para aquele que era o seu povo, Ele veio para a sua gente, Ele veio para os seus compatriotas, Ele veio para os seus no que diz respeito aos herdeiros das promessas, aqueles que haviam sido durante séculos objeto dos oráculos de Deus. Ele veio para essa gente que dizia que esperava por Ele. Ele veio para os seus, no sentido de que estes tais estavam como que dizendo: nós estamos esperando Ele. Era essa a expectativa que pelo menos deveria habitar no coração destes que se dizem ser seu. No entanto, o fato é que se diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por isso que é preciso que a gente tenha muito cuidado quando a gente fala sobre filhos de Deus, porque a rigor essa gente aqui, que se diz que era dele, mas que não quis ele, eram os que se autoconfessavam filhos de Yahvé, no sentido de que essa pátria, esse povo, essa gente tem a Deus como Pai. Só que quando o Pai mandou o seu Filho, eles não quiseram. É por isso que, ato contínuo, João nos diga o contraponto disso.
Ele veio para o que era seu, o que era o fluxo natural, o que deveria ser a corrente da normalidade. Só que eles não quiseram. E a gente vai ver hoje por que eles não quiseram. Mas é só para que você saiba que, conquanto houvesse na agenda eterna esta vinda primeiro para os seus, Deus nunca foi encaixotado por quem quer que seja. Deus nunca foi colocado sobre o eterno o lacre que diz é nosso. Ninguém é dono de Deus, ninguém manda em Deus, ninguém encaixa Deus dizendo esse será Deus conforme a minha imagem e a minha semelhança, porque no dia que alguém diz que Deus é seu, na perspectiva de possessão, este alguém está confundindo Deus com o diabo. Ele veio para o que era seu, para o fluxo natural daqueles que diziam esperá-lo, mas eles não quiseram. Por isso que também se diz que esta vinda nunca esteve restrita a um povo, o povo judeu, nunca. Na verdade, ela sempre teve uma demanda, um alcance e uma oferta universal. É por isso que Jesus, por exemplo, conta parábolas da grande festa ou do grande banquete, aonde alguns são convidados e um a um começam a dar as justificativas do porquê não vão à festa. E o Senhor da festa diz então, se é assim, vai pelos becos das ruas e traz todo mundo que você encontrar, prostituta, cego, bêbado, o que for, e traz para minha festa, e a casa ficará cheia, todos com as vestes da festa. Por isso que se diz, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, todos quantos o acolheram, aí vem a beleza, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, ser filho de Deus é alguma coisa que perpassa uma dimensão sobre-humana. Ninguém é filho de Deus apenas pela transferência de códigos genéticos. Porque ao dizer que foram feitos filhos de Deus pelo poder de Deus, também se diz que assim foi feito e não foi por causa do sangue. Não foi por essa transmissão genética. Não foi porque eram filhos de Abraão que receberam por herança o legado de serem feitos filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus porque papai e mamãe é. Também não é fruto da vontade da carne, nem da vontade humana. É algo que está para além. Para que esse Filho de Deus exista no mundo, é preciso que haja o poder de Deus em ação, em atuação, fazendo os filhos de Deus na vida. Mas ainda assim resiste a pergunta: quem são os filhos de Deus? Eu já preciso descartar de imediato que filho de Deus não é aqueles que simplesmente são porque estão dentro de um grupo. Naqueles dias, ser filho de Deus era ser sinônimo de ser filho de Abraão. Então se dizia, filho de Deus é os que estão dentro, os que estão fora não são filhos de Deus. E às vezes a gente até tem essas concepções meio equivocadas. Filho de Deus é quem está dentro, quem está fora não. Mas para chegar dentro não precisa às vezes de muita coisa. Pela vontade da carne, pela vontade do homem, alguém levanta a mão, diz que é de Jesus.
Pela vontade da carne, pela vontade do homem, até alguém se batiza, ou não é? Pela vontade da carne, pela vontade do homem, alguém se torna membro de uma igreja. Pela vontade da carne, pela vontade do homem, alguém pode frequentar regularmente um culto. Por isso que eu lhe digo com franqueza e sinceridade, não se fie nestes elementos apenas externos, porque isso não garante esta transformação do poder fazendo filhos de Deus na vida, porque isto não é produto humano. E aí você insiste, então, o que é ou quem são os filhos de Deus? E para que você tenha ainda mais consciência do que eu estou lhe dizendo, eu preciso antes lhe dizer por que é que estes que eram seu não o receberam. E eu lhe digo, não receberam porque não eram filhos de Deus. Se fossem filhos de Deus, teriam acolhido e recebido em amor. Agora, você sabe por que é que eles não receberam e não acolheram? Aí eu preciso que você vá comigo até o capítulo 8 do Evangelho de João. É só você folhear algumas páginas e você vai encontrar o que está no versículo de número 43. Notadamente, Jesus também está falando aqui sobre o propósito da sua vinda, sobre a razão da sua encarnação, sobre as motivações da sua chegada. E por quê? Alguns não o receberam. Quer ver comigo? O versículo 43, acompanhe, diz assim: é Jesus falando principalmente para aqueles que se diziam filhos de Abraão. Senão, veja antes do 43, o versículo 39, e você vai perceber que é esse o assunto, quando se diz, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Olha como eles estavam orgulhosos dessa sua carga genética de filiação. Nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Abraão. E por que eles não acolheram? E por que eles não receberam? E por que pela razão desse não acolhimento, ficaram alijados daquilo que se diz de serem filhos de Deus? Porque não receberam. Filhos de Deus são os que receberam, eles não. Sabe por quê? Porque o versículo 43, Jesus, ele desnuda, ele desmascara porque é que eles não receberam aquele que lhe era seu. Porque o versículo diz assim: qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: vocês não estão entendendo as coisas que eu falo. Quem está falando isso não era um homem que falava difícil. Podiam acusar Jesus de tudo, menos de ser pedante, porque ele não era. Ninguém poderia falar mais simples do que Jesus. Veja os exemplos. Ele fala da moeda que se perdeu, do filho que foi embora, da ovelha que fugiu. São estes os exemplos. Ele vai falando das coisas do cotidiano, do dia a dia, do vizinho samaritano que era bom. Então ninguém podia ter falado de forma mais simples do que Jesus. Portanto, a razão deles não compreenderem não era pela ausência de capacidade cognitiva, não era falta de inteligência mínima. Havia, na verdade, um embrutecimento espiritual. Por que que vocês não compreendem a minha linguagem? Ele diz, versículo de número 43, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eu quero chamar a sua atenção para a seriedade disso aqui.
Vocês não compreenderam, vocês não discerniram. Não é porque faltou a vocês algum tipo de elemento mental para não entenderam. É que vocês se tornaram incapazes. E se tornaram incapazes porque alguma coisa bloqueou a compreensão. Houve um torpor. Houve um travamento. Uma nuvem escura sobreveio à consciência. E quanto mais Jesus falava claro e cristalino, mais eles se tornaram tardios de compreensão. Você está me compreendendo? O que Jesus diz, vocês não entendem, é porque vocês não suportam. E sabe por que é que vocês não suportam? É porque vocês nem são filhos do Pai, e nem muito menos são filhos de Abraão. Quer saber de quem eles são filhos? Disse Jesus. É só ver o versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Aí alguém diz, eita pastor, pera lá, agora pegou pesado. Jesus agora pegou pesado. Até então a gente ia direitinho, mas agora parece que ele arrebentou tudo. Porque às vezes nesse torpor mental, para que ainda haja alguma chance de luz, é preciso que seja dita as coisas nessa radicalidade, que não é radicalismo. É preciso que se desmascare, que arranquem a cortina da disfarçatez. Vocês estão todo dia com o nome de Deus na boca, mas vocês são filhos do diabo. Eu não duvido que numa palavra dessa, uma meia dúzia já tenha virado as costas e indo embora, ofendido. Mas você acha que Jesus falou isso por falar? Você acha que Jesus acordou mal-humorado nesse dia? Estou de mau humor hoje, não estou bem. Fariseu chegar perto de mim, eu digo logo, sai de meio, filho do cão. Não foi uma crise, Jesus estava em crise. Pedro olhou para João, não vamos nem incomodar o mestre hoje, que hoje ele não está para brincadeira. Chamou logo o fariseu, filho do diabo, e pronto. Não foi um surto de ira, não. Foi apenas um diagnóstico realista para quem se tornou tardio de discernimento. Se nós não tivermos cuidado, e você vai ver por que eles ficaram incapazes. Eles ficaram incapazes e se tornaram filhos do diabo. Sabe por quê? Porque o diagnóstico de Jesus não poderia ser mais claro. Vós sois do diabo, que é vosso pai, porque quereis, é o querer, é o que vocês querem, satisfazer-lhes os desejos. Jesus está mostrando, olha, por mais que vocês usem o nome de Deus toda hora, todo instante, sabe quem vocês estão satisfazendo? É o diabo. O que vocês estão fazendo é tudo o que o diabo quer. Vocês podem prestar sacrifícios no templo, o sangue pode derramar dos cordeiros, vocês podem cantar os salmos de mãos levantadas, vocês podem ser afinados, vocês podem se saudarem nas praças com os ósculos santos, vocês até podem alongar os filactérios das vestimentas, colocar o tefilim, que era aquele cubo de couro que dentro tinha a lei, na testa e no braço. Vocês podem ir para as praças, fazer longas orações, mas é só formalidade. No dia a dia, é a vontade do diabo que está sendo feita. Você acha que é duro isso? Veja que Jesus diz por quê. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio.
princípio. Quem era o filho do diabo? Abel ou Caim? Quem é o filho do diabo? Quem é que quer destruir o outro? Quem é que quer assassinar o outro? Quem é que quer anular o outro? Quem é que quer matar o próximo? É filho de quem? E eu não estou falando apenas dos assassinatos físicos, que alguém pega uma arma e vai lá e executa alguém. Eu estou falando daqueles assassinatos que Jesus também denunciou. Quando se mata muita gente só no coração. Matou 1, 2, 3, 4, 5. Quem faz isso na vida é filho de quem? É filho de quem? É filho do diabo. Porque o diabo tem essa pulsão homicida. Eu acabo com ele, eu destruo ele, eu mato ele, ainda que o indivíduo frequente os lugares supostamente de Deus e que diga: eu sou filho de Abraão, mas só faz o que o diabo quer. Jesus diz mais: ele, o vosso Pai, jamais se firmou na verdade. O diabo é uma grande mentira. O diabo é uma fraude. Por isso que quando Jesus diz: vós sois filhos do diabo, o que ele está dizendo é: a vida de vocês se transformou numa mentira. Porque quando ele profere mentira de Jesus a respeito do diabo, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então sabe por que é que vocês são filhos do diabo? Sabe por quê? Disse Jesus: porque quando vocês vêm sacrificar a Deus, o que vocês querem é lucrar. Mentira. Quando vocês cantam a Deus e celebram a Deus, é tudo mentira, é só coisa para fora. Quando vocês dão o dízimo, fica contando lá, endro, cominho, hortelã, bem direitinho, e vocês vão lá e dão o dízimo certinho. Vocês estão só se enchendo ainda mais do diabo, porque nada é feito com verdade da alma. Nada é feito com verdade. Por isso que eu lhe digo, tem muito filho do diabo que diz assim: eu sou filho do diabo. Mas tem muito filho do diabo que está dizendo: eu sirvo a Deus. Mas só que faz tudo o que o diabo quer. Tudo é mentira. A família é uma mentira. A moral é uma mentira. Tudo é mentira. Aí alguém que vive assim uma grande mentira é filho de quem? Me diga. Alguém cuja vida é uma fraude, alguém cuja existência é um dolo, alguém cuja caminhada é de engano, é filho de quem? Por isso que eles não suportaram Jesus, porque Jesus era simples demais. Na boca de Jesus a verdade era cristalina demais. Na boca de Jesus tudo era preto no branco, claro, óbvio. E quem vive na mentira é uma vida cheia de esconderijos, de subterfúgios, de arbustos na escuridão. Quem vive na mentira não suporta colocar a cara para fora e dizer: onde é que está a verdade? Porque é mentira. Por isso que se diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E por que não o receberam? Mesmo que se dissessem ser filhos de Abraão, porque Jesus mostrou, na verdade, eles eram filhos do diabo. E por que eles eram filhos do diabo, apesar de cumprirem todos os rituais em nome de Deus? Porque o que conta para Deus é a verdade da alma, e sempre que alguém vive sob o argumento, o fundamento da mentira, do engano, do dolo, do assassinato do próximo, não é a Deus que eles têm por pai,
mas é o diabo. Mas aí hoje à noite você ainda pergunta: tudo bem, pastor, o negócio foi pesado, mas a pergunta é: e quem são então os filhos de Deus? Quem são eles? Aí eu preciso que você vá comigo para outro texto, e nele eu vou encerrar. Mateus capítulo 5, abra aí, Mateus capítulo 5, também um versículo 43, também é o versículo 43. E se você então olha para mim e diz: então quem são os filhos de Deus da vida, já que não se pode discerni-los por pedigree, por externalidades, por ritualismo, por formalidade, então, pastor, quem são os filhos de Deus? Porque se Jesus encontrou filhos de Deus entre prostitutas, publicanos, roubadores, e encontrou muitos filhos do diabo entre aqueles que se diziam filhos de Abraão, por favor, então nos diga, qual é o critério, como é que eu analiso a mim mesmo, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Quer que eu lhe diga? Versículo 43, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito. Dito a quem? A eles, que não receberam, mas que se diz que era seu. A eles, aquele que se dizia povo, ouviste os que foi dito: amarás o teu próximo. E continua dizendo o quê? E odiarás o teu inimigo. É isso que foi dito. Por isso que eles viraram filhos do diabo. E quem foi que disse isso? Bom, não foi a lei, porque amarás o teu próximo, sim, foi a lei que disse, mas odiarás o teu inimigo, aí já foi colocado por conta e risco das tradições religiosas. O que eu quero chamar você é para um discernimento hoje à noite, porque veja, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, parece um negócio que é, mas não é. Parece, mas não é, porque veja, é difícil alguém amar aqui quem ama você? É difícil? É difícil querer bem a quem quer bem a você? É difícil é nada, é a coisa mais fácil do mundo é amar quem lhe ama. A coisa mais fácil do mundo é querer bem a quem lhe quer bem. Agora, na medida que alguém não está dentro, está fora, aí então não, aí não. Eu amo, meu coração é cheio de amor para quem está aqui dentro. Aqui dentro, e meu amado, amado. De longe a gente já diz essa, né? Amado de Deus, me abraça. Nós somos filhos. Aí o amado deu uma bobeada por ali, tá fora, bandido. Nem olha para mim. Eu nem te conheço. É assim. Aí a gente se vira uma cara de Deus. Oh, nossos irmãos. Mas quando ora para ali, morra. Aleluia. Para o inferno. Mas veja, tem gente que acha que é assim mesmo que é. Não. Quem anda nessa dualidade vai se transformando filho do diabo. Por isso que o diabo nem se importa que você diga a um punhado de gente que você ama. Vamos, irmãos amados, juntos, felizes e contentes. Aí você diz assim: a presença de Deus é tão forte aqui. E o diabo nem liga, desde que você seja homicida do outro. Desde que você vá assassinando quem não anda na sua cartilha, morra todos que não estão aqui, e nós que aqui estamos iremos celebrar que somos filhos do Pai Eterno. Filho de quem? Filho de quem? Do diabo. Por isso que eu digo a você com convicção, e sei do que eu estou lhe dizendo, existem muitas potestades espirituais que não estão nem aí para as reuniões de culto, que não estão nem preocupadas se o indivíduo está lá. Se existir duas coisas: primeiro, os assassinatos no coração, é tudo que ele quer, é o culto de Caim. Eu vou até Deus, mas é do meu jeito.
E segundo, se houver mentira. Porque não é possível que alguém mantenha a integridade psicológica, nem mental, vivendo essa dualidade. Como é que eu sou do amor e do ódio? Do amor e do ódio, do amor e do ódio. Tem como ser do amor e do ódio? Amarás os teus próximos, odiarás os teus inimigos. Eu amo e eu odeio. Eu amo e eu odeio. Eu amo, eu odeio. Eu fico doido. Eu não fico com saúde mental. Aí como eu não consigo olhar para Deus, olhar para o diabo, olhar para Deus, olhar para o diabo, aí eu vou entrando num processo de auto-engano. Eu vou entrando num processo de mentira. Aí quando eu cultuo a Deus é tudo mentira. Eu oro de mentira, eu canto de mentira. Eu quero ver a festa. Mas não há verdade na alma. Não há verdade na alma. Sabe quem são os filhos de Deus? Não nasceram da carne, não nasceram do sangue. Sabe quem são? Olha o versículo comigo. Jesus diz: eu, porém, vos digo. Olha a palavra de Jesus, simples e clara. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Agora o negócio ficou sério. E orai, abençoando os que vos perseguem. Sabe por quê? Verso 45, vamos ler juntos? Para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. É assim que é os filhos do Pai. É assim que é. Os filhos do diabo vivem essa mentira, esse engano. Amo meu próximo, odeio. Amo e odeio, amo e odeio. É dividido, o caráter já está trincado. Aí não tem como ter saúde. Não há como ter saúde espiritual. Mas você quer se tornar o filho do Pai Celeste? Ora, se filho do diabo é filho do diabo, porque faz o que o diabo quer e gosta, não é isso que Jesus falou? Vós sois filhos do diabo, porque quereis satisfazer-lhes os desejos. Do mesmo jeito são os filhos de Deus. Filhos de Deus querem parecer com o Pai. E sabe quem é o Pai? Veja aí o versículo ainda 45. O Pai, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e... Olha como é o Pai. Quer ver mais o que o Pai faz? E descer a chuva sobre justos e injustos. É assim que é o Pai. É assim que faz o Filho do Pai. Por isso é que se diz, olha, para que, assim sendo, se amardes o que vos amam, você faz o que demais? Tem tanto filho do diabo que é amoroso. É um pai até bom para o filho dele, mas é um desgraçado para os outros. Não tem como ter integridade, não há inteireza, há partições. O caráter é partido e não existe andar na meia luz. Ou eu sou da luz, ou eu sou da escuridão. Aí o mais assustador é que Jesus diz então no versículo 47: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? O indivíduo chega: Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Diz: opa, já viu essas coisas? Uma vez, eu estava aí no Moda Center, já faz algum tempo isso, e os personagens não estão aqui. E eu cheguei numa determinada lanchonete, e estava meio que tumultuado o negócio, e eu vi que estava havendo algum bate-boca. Eu fui chegando devagarzinho, aí me viram: pastor! Eu digo: pronto, entrei na onda agora. Era o senhor mesmo? Eu digo: eita, o que foi? Uma confusão aqui, uma briga, uma discussão. E foi o que aconteceu? Era uma pessoa que é carismática, católica. Aí o irmão foi comprar um negócio na lanchonete. Eu acho que ela fez para provocar mesmo. Ela fez: Pai do Senhor, meu irmão.
Aí o irmão olhou para ela: para que eu vou te dar paz? Não tem paz para te dar não, menina. Que paz nenhuma tem para te dar? Vai te converter? Não tem paz para te dar não. Mas rapaz, que é isso? Aí começou. Aí chegaram para mim. Eu digo: meu Deus, o que é que eu digo aqui agora? Eu digo: vamos combinar uma coisa, todo mundo de bom dia? Todo mundo diz bom dia, resolve tudo? Tá certo assim? Tá bom? Porque por causa da paz vocês estão fazendo a guerra. Tem nada a ver com filhos do Pai. Filhos do Pai abençoa, filhos do Pai oram, filhos do Pai intercede, filhos do Pai não ficam dizendo: Senhor, manda chuva nessa rua, mas pula essa casa. Põe uma nuvem negra aqui. Eles merecem. Tem gente que se tivesse o poder para fazer isso, era uma desgraça, viu? Mas filhos do Pai andam de acordo com o Pai. Oram, abençoam, porque eles querem ser verdadeiros. Filhos do Pai sabem que Deus sonda a alma, sonda o coração. Diz que não adianta a gente ficar aqui com as mãos para cima se tudo for uma grande mentira. Quem são os filhos de Deus? Eu lhe digo, são aqueles que andam em amor. Andam em amor. Estes são os filhos de Deus. E você acha que é pouco? Você acha que é pouco? Você acha que é fácil abençoar quem lhe persegue? Você que o diga aí, você que entrou já à noite assim dizendo: ai pastor, ai, 1 minuto eu tendo poderes, resolvia tanta coisa. Não é fácil não. É por isso que se diz: mas a todos aqueles que o receberam, que acolheram a palavra em amor, deu-lhes o poder de serem algo contra as suas próprias naturezas. Deu-lhes o poder de andarem no contrafluxo da humanidade. Deu-lhes o poder de não agirem conforme as pulsões da sua carne. Deu-lhes o poder de dizer assim: você me amaldiçoa, mas eu digo: Deus te abençoe. Deu-lhes o poder de não serem escravos de rancores, de vinganças, de maledicências, de iras, o poder de não serem reféns dos seus corações e das suas inclinações carnais, o poder de andar na vida como filhos do amor de Deus. Esses são os filhos de Deus. Não peça carteirinha de ninguém. Ah, quem é o filho de Deus aqui? Ah, pastor, por favor, eu estou doido que o pastor dê logo a minha carteirinha de membro, porque como é que vão saber que eu sou filho de Deus? Filho de Deus é quem anda em amor na vida. Porque quem ama não trai. Quem ama não adultera. Quem ama não rouba. Quem ama não fica com a boca dando falso testemunho, torcendo fatos para que eles virem mentira. Quem ama não faz isso. Quem ama não pisa no pavio que fumega, nem torce a cana quebrada. Quem ama não faz isso. Quem ama olha para a vida com o olhar de Jesus. Quem ama é como o nosso irmão maior. Quem ama é quem anda nos passos do Filho de Deus. E é assim que a gente se torna, pelo poder de cima, filhos do Pai Celeste. Vamos ficar em pé? Quando eu disse no início que o que eu tinha para lhe dizer hoje não é para você agora ficar: eita pastor, nem notei direito que tinha uma pessoa que tinha que estar aqui hoje, viu? Não transfira. Sou eu. E eu vou tomar a firme decisão. Eu não serei filho do diabo na vida. Não vou. Porque toda vez que a gente é mentira, a nossa existência se torna uma mentira.
a gente está parecendo com o pai da mentira. Toda vez que a gente fica dizendo raca, que é uma expressão que Jesus fala no Sermão do Monte, raca significa nulo. É quando você diz, essa pessoa não existe, eu nem olho o tempo por ela, porque simplesmente eu já aniquilei ela. Eu não estou dizendo que você vai tomar café com os seus inimigos, pelo contrário, Jesus diz, não resistais ao perverso. Não resista, é perverso, está pedindo o quê para ir-se embora? Está pedindo o quê? O relógio? Para ir-se embora? Dá logo. Não resista o perverso. Quer o quê? Andar 2 milhas e ele sai? Anda e sai desse negócio. Mas não cultive o ódio na sua alma, porque isso não é coisa dos filhos de Deus. E Jesus não está olhando para o nosso pedigree, para o carimbo na testa, para a carteirinha. É para a verdade do íntimo. Para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Praise to the Father of our Lord Jesus Christ, our God and our King. To Him we will sing. In His great mercy He has given us life. Now we can be called the children of God. Great is the love that the Father has given us. What He has delivered us. What He has delivered us. Children of God, sing your song and rejoice for the love that He has given us all. Oh, children of God, by the blood of His Son, we have been redeemed and we can be called children of God. Children of God. The mystery is revealed to the universe. The Father above has proven His love. Now we are free from the judgment that we deserve. So we are called the children of God. Great is the love that the Father has given us. He has delivered us. He has delivered us. Children of God, sing your song and rejoice for the love that He has given us all. Oh, children of God, by the blood of His Son, we have been redeemed and we can be called children of God. Children of God. We are the saints, we are the children, we've been redeemed, we've been forgiven, we are the sons and daughters of our God. We are the saints, we are the children,